O linguista Gabriel Nascimento, autor de Racismo Linguístico, traz mais elementos para o tema da nossa discussão ao dizer que as chamadas culturas ágrafas que não se submetem a esse processo, isto é, não se sujeitam à escrita, são jogadas numa encruzilhada epistemológica que ora as silencia ou concede espaço a elas. E ele prossegue falando acerca desse amplo processo de epistemicídio que vai matando os negros e indígenas aos poucos através da morte física e da morte do pensamento, e conclui acrescentando a análise de um filósofo colombiano ao vocábulo epistemicídio. Nas suas palavras: entendo ainda epistemicídio a partir de Santiago Castro Gomes, que analisa que a colonialidade fincou em torno de si, na modernidade, o ponto zero, sendo esse o lugar de partida. Ou seja, o colonizador, ao ser o ponto zero, impõe ao colonizado formas de organização que ele concede a partir de si como ponto zero. Isso cria a forma de racismo que, embora não vinculada biologicamente ao racismo de cor, tem nele seu ponto de partida e lhe é complementar. Trata-se do racismo epistêmico ou racismo científico. Tendo como base essas palavras, atentemo-nos às diversas formas de organização pelas quais o colonizador, em sendo ponto zero, se mostra sem se mostrar, ou seja, lá está, de lá comanda, mas de cá não se percebe e ao não percebermos, nada podemos fazer. Logo, de fato, ele se torna o ponto de partida. Peguemos um relato da linguista Cassandra Muniz, em que ela expõe bem como isso pode ser sutil, até mesmo entre os estudiosos da linguagem, até mesmo sendo os próprios atingidos. Ela traz à tona uma participação sua em um GT sobre políticas linguísticas. Assim diz ela: houve uma acalorada e necessária discussão sobre linguagem e política, ou melhor, sobre a falta de política na área da linguagem. Não no sentido de que as escolhas linguísticas não sejam políticas e ideológicas, mas no sentido de que poucos linguistas admitem isso. Entre africanistas, americanistas, intelectuais indígenas, pesquisadores de educação indígena, africanos discorrendo sobre suas próprias questões linguísticas e pesquisadores negros brasileiros, ficou explícita a sensação de que alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Todos eram pesquisadores doutorandos ou professores de universidades brasileiras, e nos pareceu que os espaços na linguística praticada no país para pesquisas e pesquisadores com um perfil acima ainda são muito escassos. A exclusão, desde a política editorial para a publicação até a não presença destes pesquisadores nas pós-graduações e quadro-docentes dos departamentos de linguística, faz com que essas vozes não tenham força suficiente para ao menos estar ao lado do mainstream linguístico e, assim, apresentar outras formas de fazer ciência linguística, tendo a questão política como intrínseca a este fazer. Quando eu, negro, sou impedido de refletir sobre a própria língua, restando-me somente o corrigir-me e enquadrar-me sem de fato me sentir adequado, estou sendo apagado linguisticamente por não me encaixar na comunidade linguística segundo quer o colonizador. Mas o pior é que sou levado a concordar que o meu português deve ser aniquilado, assim como eu, corpo negro também. Isso porque, retomando Cassandra, qualquer produção de conhecimento que tenha como pilares o senso comum, a linguagem ordinária, as identidades, as revoluções do cotidiano, será visto no mínimo com desconfiança, mesmo por aqueles que sofrem a opressão do paradigma dominante que preside o que se tem considerado como científico. E assim deve permanecer para que cumpramos, nos termos do filósofo jamaicano Charles Mills, o contrato racial que organiza a sociedade racializada, abstraindo-se de controle social, político e jurídico, assegurando assim o sustento da supremacia branca em detrimento dos não brancos, o que nos leva a perceber, em linhas mbembianas, a prática do necropoder, envolvendo um movimento tectônico da base ético-jurídica do planeta como um todo, a divisão do mundo entre homens e nativos. Os europeus emergem desse processo como os donos da espécie humana.